1 Samuel capítulo 27. Depois vamos seguir mais alguns capítulos para recebermos aquilo que o Senhor tem através desse texto. Meus irmãos, o texto vai fazer menção a uma história sobre o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi escolhido diretamente por Deus para ser o sucessor do rei Saul, quando o Senhor já o havia rejeitado. Não foi Davi que decidiu receber uma unção de rei. Não partiu em nenhum momento e nem sequer a mente de Davi, o menor da casa de seu pai Jessé, o menor em todos os aspectos, por ser o filho caçula e por ser de baixa estatura, a tal ponto de não servir para se alistar no exército de Israel, dada o seu porte físico, a sua estatura ser muito baixa. Davi, que servia seu pai, apacentando as ovelhas dele, muitas e muitas vezes, em lugares desertos, áridos, ele cuidava com a própria vida das ovelhas de seu pai. Todos sabemos como foi a manifestação da escolha de Deus sobre Davi. O profeta Samuel, que, diga-se de passagem, um grande vulto na história de Israel, porque antes de estar exercendo só o ministério de profeta, ele era juiz sobre a nação. E ele conduziu como instrumento de Deus a transição do governo de Israel, sendo realizada por juízes para a monarquia. De modo que, nessa condição, Samuel estava agora de profeta, responsável como boca de Deus para a condução espiritual da nação. E Deus incumbe Samuel para que saísse do lugar onde ele estava, fosse até a casa de Jessé, o belamita. Quando Deus chama Samuel para assim o fazer, ele já dá um veredito final de uma página que para Deus já tinha virado na história de Israel, de um ciclo que tinha encerrado. E ele diz: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Levanta-te agora e vai à casa de Jessé o belamita, porque lá eu tenho provido um rei. E é evidente que não foi o povo que escolheu agora. A escolha foi direta de Deus. A escolha de Saul como rei teve a participação do povo. A escolha de Saul como rei foi movido por um desejo do povo. Mas a escolha de Davi foi movido pelo coração de Deus, pela vontade de Deus, pela direção de Deus. Então,
Quando Davi, num dia como outros dias de uma rotina estabelecida, ele está no pasto e de repente alguém chega chamando ele. Davi, eu vim aqui te chamar, amando de seu pai, porque o profeta Samuel está lá na sua casa. E o profeta Samuel convidou seu pai para o sacrifício e falou para ele que ele foi enviado por Deus, porque lá dentro da casa de seu pai, entre os seus filhos, Deus escolheu, elegeu, designou, chamou, vocacionou um novo rei. E ele está lá com um chifre de carneiro cheio de azeite, para derramar a unção que determina a escolha de Deus. Toda escolha de Deus passa primeiro, após ele escolher, nomear, vocacionar, pela unção que ele derrama. Já passou todos os seus irmãos, e nenhum deles foi escolhido. E o profeta Samuel perguntou ao seu pai: acabaram-se os mancebos? Porque todos seus filhos passaram aqui, e o azeite continua aqui, e eu não pude derramá-lo, porque nenhum deles foi escolhido. Eu até tentei indicar um candidato para Deus. Eu olhei para Eliabe e disse: certamente é esse. Olha que homem forte, musculoso, de boa estatura, tem porte de rei, tem aparência de rei, tem jeito de rei. E Deus me disse: Samuel, não é este. Samuel, aprenda definitivamente uma coisa: eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo além, eu vejo lá dentro. O meu critério é outro. O que define a minha escolha não é a aparência, mas é o interior, é o caráter, é o temor a mim, é o desejo de me buscar, é o desejo de me servir, é o desejo de estar caminhando comigo, é o desejo de me ouvir, é o desejo de me louvar, é o desejo de estar sempre comigo. Então, Davi, seu pai mandou chamar você, porque só falta você. Davi pega o seu cajado de pastor, o seu alforje de pastor, reúne as ovelhas e desce. Mas ele desce com o coração pulsando. Ele desce com o coração batendo mais forte do que nunca. 1001 coisas passando em sua mente. Quando ele chega em sua casa, um fato inusitado naquele dia acontece. Por quê? Porque Davi era o último a comer. Davi nunca foi esperado por seus irmãos para sentar e ter uma refeição juntos. Mas naquele dia, o profeta Samuel disse: hoje ninguém pega prato para comer, hoje ninguém senta em torno da mesa, enquanto Davi não chegar. Se você está conseguindo entender o que Deus está falando, levante a tua mão aí e glorifique a Deus. E Davi chega. E Samuel olha para a aparência de Davi. E Deus brada: põe ele de joelho. Manda os irmãos ficar em pé, seu pai, sua mãe. E derrama o óleo, porque este é o rei que eu elegi para a minha nação de Israel. E a unção é derramada. A partir daquele dia, aos olhos de Deus,
E no mundo espiritual, Davi já era o rei. Mas a vida seguiu o seu curso normal. Ele não saiu de lá e foi para o palácio. No outro dia, o que ele ouve é isso: vai trabalhar, meu filho. Minhas ovelhas estão te esperando. Você foi ungido a rei, mas você não é rei ainda. Você continua sendo meu filho e meu servo. Vai fazer o que você sempre faz. Só que nunca mais os dias foram iguais. Nunca mais. Davi teve que enfrentar urso, Davi teve que enfrentar leão. Davi mata urso, Davi mata leão. Davi é levado ao palácio quando um espírito maligno se apropria de Saul, enviado por Deus. E a primeira vez que ele vai no palácio, ele vai como um músico para tocar a sua harpa. E todas as vezes que ele tocava a sua harpa, quando o espírito maligno se apropriava do rei Saul, esse espírito ia embora. Louvado seja Deus. O tempo vai passando. Israel está em guerra contra os filisteus. E os filisteus têm um herói de guerra, Golias, um gigante, que afronta o exército de Israel por um período de 40 dias com palavras. E o exército de Israel amedrontado, escondido, temendo o gigante. E aí Jessé fala: meu filho Davi vai levar provimentos para os seus irmãos que estão na guerra. Vai levar comida, vai levar tudo que eles precisam. E quando Davi chega, ele ouve a voz de Golias. E Golias dizendo: não tem homem aí? Eu quero um homem. Seus covardes, medrosos, não são de nada. Me dê um homem para a gente guerrear. E termina a peleja. E eles quietos, amoitados, em silêncio. A guerra com Golias, até aquele presente momento, ela não se deu com espada, com lanças, com flechas, com escudos, com cavalos. Era uma guerra de afronta. Era uma guerra que o gigante elevava as suas palavras e gritava e dizia em alto e bom som que não tinha ninguém com coragem e ousadia lá. E aquelas palavras tinham um poder tão forte por parte do inimigo, que eles ficavam escondidos, amedrontados. Era uma afronta tão poderosa que Golias não precisou usar espada, lança, nada. Ele ficou 40 dias só afrontando com palavras. Veja o poder das palavras. As palavras que afrontam, que zombam, que riem, que escarnecem, que amaldiçoam, elas têm um efeito avassalador. Ela tem um efeito de manipular sua mente, engessar você de tal forma que você não consegue sair do lugar. Mas lá está chegando Davi, o que tem a unção. E a unção despedaça todo jugo. A palavra de Deus nos diz que o jugo será despedaçado pela unção. Quantos nessa noite quer receber essa unção do alto?
Levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Receba aí no teu lugar a unção que despedaça todo jugo, em nome de Jesus. O efeito das palavras de Golias em Davi bateu e voltou. Os efeitos da palavra de Golias, para ele, foi motivo de coragem, de enfrentamento. Ele ouve e diz: quem é este incircunciso que está desafiando o exército do Deus vivo? E aí os seus irmãos na guerra dizem: fala baixo, fica quieto, rapaz. O que você veio fazer aqui, nos espiar? É isso? Você não serve para ser soldado? O que você veio aqui? O que você veio fazer? Faz o que você veio fazer, deixa aqui as coisas que o pai mandou e some daqui. E Davi, quando ouviu as palavras dos seus irmãos, entrou no ouvido, saiu no outro, e ele continua: quem é esse circunciso que desafia o exército do Deus vivo? Eu não vou aceitar. Se não tem ninguém aqui para enfrentar, eu vou. Ele quer um homem, ele achou um homem. Ele achou. Aí Saul olha e diz: graças a Deus, eu tenho um exército de covarde, me apareceu um corajoso. E Davi põe a sua armadura sobre Davi, não serve. E Davi disse: eu não preciso de armadura, eu vou no nome do Senhor. Eu não preciso de espada, eu vou no nome do Senhor. E lá vai Davi. Quando o gigante Golias vê Davi, ele zomba, ele ri. E Davi olha para ele: pode zombar, pode rir, eu estou indo contra ti em nome do Deus Todo-Poderoso. Não precisou de espada, não precisou de lança, bastou uma pedra girada na funda de um pastor para que o gigante caísse. O gigante caiu. Davi corre, quando vê ele caído, tira a própria espada de Golias, e com a própria espada de Golias ele corta a cabeça do gigante. E quando ele corta a cabeça do gigante, os filisteus começam a ficar apavorados. O exército de Israel é encorajado, e Deus dá vitória para o seu povo. Mas a história não para por aí. De repente, quando todo mundo está celebrando, Saul ouve uma canção sobre Davi. Ele ouve todas as mulheres cantando, dançando, tocando um tamborim, os soldados festejando, e numa só voz, esse cântico é manifesto em alto e bom som. Saul matou milhares, Davi 10.000 milhares. Saul matou milhares, Davi 10.000 milhares. O quê? É isso que eu estou ouvindo? O que falta a ele, a não ser o povo nomear ele rei no meu lugar? O coração se enche de inveja, de ódio, de fúria. E agora, Saul tinha feito um propósito para quem enfrentasse Golias. Saul disse em um edito selado com seu anel de rei: aquele que enfrentar o gigante Golias, eu vou isentar toda a casa de seu pai de impostos, nunca mais vai pagar impostos no reino. Aquele que enfrentar Golias e o derrotar, eu darei a minha filha Mical
em casamento e se tornará um dos príncipes de Israel. Agora ele ouve aquela canção, ele não tem como mudar de ideia, ele tem que dar o que prometeu, e Davi se torna genro de Saul. Davi se torna o melhor amigo do filho de Saul, Jonatas. Davi agora faz parte da família real, a contragosto de Saul. Mas era Deus trabalhando, Deus agindo, Deus guiando, Deus conduzindo para o seu propósito. A partir dali, Saul põe em seu coração matar Davi. Era o rei rejeitado querendo matar o rei escolhido. Todas as vezes que Deus estabelece a escolha sobre alguém, quem é rejeitado por Deus, começa a escolher a quem Deus, começa a perseguir a quem Deus escolheu. Porque quem Deus escolhe, a unção está sobre ele. Quem Deus rejeita, não tem nada mais. E Saul passa a ser movido pela inveja, pelo ódio, pelo desejo de matar Davi. E Davi vive boa parte da sua vida fugindo. Davi vive escondido. Davi tem alguns homens que se aliam a ele na caverna de Adulão, quando este ainda estava em fuga, mas boa parte da vida de Davi foi fugindo sozinho. O tempo foi passando, e Saul, no encalço de Davi, disposto a matá-lo a qualquer custo. Ele não vai assumir o trono. Alguém possa ser que tenha dito para Saul: Saul, Deus escolheu Davi. Não me importa, enquanto eu respirar, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para matá-lo. No meu lugar ele não assume o trono. Se depender de mim, ele nunca vai ser rei. E Deus olhava e diz: pode falar o que você quiser, você está rejeitado. Você não tem mais a minha presença, você não tem mais a minha unção, você não vai me ouvir nem através de Urim, nem de Tumim, você não vai me ouvir através de mais ninguém. O que você tem é um inferno na terra, porque a ausência de Deus na vida de uma pessoa rejeitada por Deus, quando Deus rejeita alguém, é um inferno na terra. O inferno começa para o rejeitado por Deus em vida na terra. E Saul segue atormentado, não ouvia mais Deus. Samuel diz: com você eu não ando mais. Você não obedece, você não se curva, você fez tudo errado. Com você não ando mais, da minha boca não sai palavras do Altíssimo para você. A minha companhia não tem mais, meu conselho não tem mais, minha orientação não tem mais, minha presença não tem mais. E Saul segue tentando matar Davi. O que eu quero te dizer é o seguinte: diga comigo, frustração. Agora eu vou entrar na mensagem. Mais uma vez, diga frustração. A frustração, o abatimento, a angústia, tomou conta de Davi. Por quê? Porque nada tinha acontecido em torno do que Deus prometeu. O que estava acontecendo com ele? Desde que ele matou o urso, o leão e o gigante, era só perseguição. Era o que, igreja? Era o que?
perseguição. E era perseguição de um rei e de seu exército. A cabeça de Davi está a prêmio. Eu vou dar 10.000 ciclos de ouro. Eu vou dar bens. Eu vou dar promoção ao homem que matar Davi, que trazer a cabeça dele a prêmio para mim, eu vou exaltar. Era uma perseguição implacável. Para você ter uma ideia, Davi teve que se fingir de louco para sobreviver. A vida de Davi virou um tormento. Parecia não ter fim. Não tinha um dia de descanso. Não tinha um dia de descanso. Olhos atentos. Gente de campana. E a perseguição implacável. Mas em meio à perseguição, nasceu Salmos. Davi, ele tinha a espada, o escudo, a lança, mas ele tinha a harpa. Ele nunca deixou de ter harpa. Ele nunca deixou de orar. Ele nunca deixou de louvar. Em meio à perseguição, sabe os salmos de Davi que você lê aí na sua Bíblia? Boa parte deles nasceram nessa história da vida de Davi. E aí chega um momento que Davi olha e diz, olha o versículo 1 do capítulo 27, 1 Samuel. Diz, porém, Davi no seu coração. Ora, quer saber de uma coisa? É mais ou menos assim o que ele diz aí, nesse versículo 1. Eu vou ler, depois eu comento. Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. O que ele disse no coração dele? O inimigo vai me matar. Então não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Davi, em outras palavras, estava dizendo o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu cansei. Eu cansei. Para mim não dá mais. Sabe o que eu vou fazer? Porque uma hora ele vai me matar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair dos termos de Israel e vou morar nas terras do maior inimigo do meu povo. Eu vou me sujeitar a morar na terra dos meus inimigos. Eu vou me sujeitar a uma situação, porque pelo que eu estou vendo, não vai acontecer. Olha que ponto Davi chega. Qual é a palavra que eu disse para você repetir? Frustração. E o que Davi faz? Davi se torna, com seus 600 homens que estavam com ele. Irmão, você convencer uma pessoa para você tomar uma decisão é até fácil. Agora, você convencer 600 que está andando com você, acreditando numa promessa,
que está lutando com você, pelejando por você, guerreando com você. Você convencer 600 pessoas que, ó, não dá mais. Eu cansei. Estou esgotado. E no meu coração eu decidi tomar uma decisão. Foi Deus que mandou ou Ele decidiu? Me ajuda aí. Foi Deus que mandou ou Ele que decidiu? Hã? Ele decidiu. Ele convence os homens que estão com Ele. E eles dizem: Davi, a gente está com você para o que der e o que vier. Se é essa decisão que você quer tomar, a gente vai junto. Vamos caminhar junto. Seja o que for. Haja o que houver. Vamos caminhar junto. Porque eles eram leais. Leais. Fiéis. E Davi chega em Gate, fala com o rei de Gate, Aques. E Davi conta a história para Aques e o convence de que ele agora, com todos os seus homens, se tornaria um servo de Aques, que era um dos principais dos filisteus. E olha o versículo 5, que ele diz a Aques: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um lugar nas cidades da terra, para que eu habite. Ele se coloca na condição de servo do inimigo. Eu estou falando de um homem que tinha uma promessa, uma unção, que derrubou um gigante, que guerreou, que enfrentou, que tinha unção de rei, que tinha a escolha de Deus. Esse homem decide, por conta da perseguição implacável e do tempo que vai passando, ele decide por si, acabou. Uma hora Saul esquece de mim, me erra. Vai ser a melhor coisa. E ele se coloca na condição de servo do inimigo. Ele diz: por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? E aí Aques olha e diz: Davi, eu vou te dar a cidade de Ziclag, pode ir para lá. E sabe quanto tempo Davi ficou servindo o rei filisteu, Aques? 1 ano e 4 meses. Quanto tempo? 1 ano e 4 meses assim. Não vou ser rei. Deus, por certo, me reprovou. Aquilo que aconteceu na minha casa, aquela unção que desceu, por certo, vai demorar muitos anos. Eu entendi tudo errado. Então eu vou ficar aqui na terra do esquecimento. E sabe o que acontece? Parece que funciona. Diga comigo, parece que funciona. Olha o versículo 4. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. Parece que deu certo. Acabou a perseguição. Agora a gente tem um lugar para a gente ficar. A gente tem uma cidade. Ziclag é nós. Mas só apareceu. Diga comigo, só apareceu. Por que só apareceu? Porque Davi vive todos os dias uma guerra desnecessária. Ele pensou que saindo da posição, lá dos termos de Israel, a guerra pararia. Mas agora, todo dia ele sai para guerrear com quem não queria guerra com ele.
Ele sai para guerrear com povos diferentes. E ele é obrigado a matar homem, matar mulher, saquear, pegar jumento, pegar camelo, pegar animal, pegar tudo que tem de valor e entregar para o rei de Aques. Ele achou que ia ter descanso, mas ficou pior. Sabe, quando você tem uma promessa, quando Deus te garantiu que algo vai acontecer, Ele é suficiente para cumprir o que Ele te garantiu do que vai acontecer. Mas se você se deixasse vencer, se deixasse cansar e ser conduzido pelo desejo do teu coração, não vai melhorar, vai piorar. Porque você vai passar a ter guerras desnecessárias. Você vai passar a ter enfrentamentos que não era necessário. Davi saía todo dia, acompanha o texto aí, por favor, me ajuda. Eu vou ler aqui para você ao verso 11. E Davi não dava vida nem a homem, nem a mulher, para trazer a Gate, dizendo, para que porventura não nos denuncie. Assim Davi fazia. Ele era obrigado a matar quem ele não queria matar. Você está conseguindo entender? Para ninguém descobrir que ele estava fora da posição. Ele fazia isso só de fim de semana? Me ajuda aí, igreja. Só em vez em quando? Hã? Todos os dias que habitou na terra dos filisteus. 1 ano e 4 meses. Matando gente. Saqueando. E trazendo para Aques. Aí eu te pergunto, melhorou ou piorou? Melhorou ou piorou? Você já ouviu aquela frase? Se com Deus não está bom, sem Ele, fica o quê? Pior. É melhor guerrear quando Deus está com você. É melhor enfrentar quando Deus adestra as suas mãos para a peleja. Com Deus, a garantia da vitória é certa. Olha o verso 12. Olha o que o rei Aques vai dizer. E Aques confiava em Davi. O que ele dizia? Fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo em Israel. Por isso me será por servo para sempre. Qual era o desejo do inimigo? Quem tem a promessa, que tem a unção, virou meu servo, limpa meu sapato, está me enriquecendo, está trabalhando para mim. Aí acontece o que Davi não esperava. Uma guerra contra Israel. Ele não esperava. Uma guerra contra Israel. Capítulo 29. Estou caminhando para encerrar. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca. E acamparam-se os israelitas junto à fonte de Jezreel. Uma guerra contra o povo, do qual Davi era o rei, escolhido por Deus. Que situação. E Aques fala para Davi, Davi, você vai comigo para essa guerra. Nós vamos massacrar o seu povo. Nós vamos acabar com os israelitas. E o coração de Davi foi ficando pequeno.
E Deus falando com Davi: olha o que você foi fazer. Eu chamei você para andar segundo o seu coração, ou quando eu te ungi porque você é segundo o meu coração. Ei, olha aqui para mim. Você tem convicção de quem você é em Deus? Porque você está aqui nesta noite como fruto da escolha de Deus. Então Davi, quando ele ouve Aques falar: nós vamos massacrar o seu povo, todo o exército do meu povo, os filisteus, todas as províncias e rei dos reinos dos filisteus se ajuntaram contra Israel. Nós vamos acabar com o seu povo. Aí lá dentro, o coração de Davi, ele pensa: se não existir o meu povo, nunca vou ser rei mesmo. Aí Deus olha e diz: Davi, eu não chamei você para andar segundo o teu coração. Eu não chamei você para se mover pelas suas próprias decisões. Eu chamei você porque você é segundo o meu coração. Você é fruto da minha escolha. A minha escolha não dá errado. A minha escolha dá certo. Aí Davi vai. Davi tem que ir, pastor Heleno. E quando Davi vai, ele vai. E agora? Como que vai ser? O que vai acontecer? Mas Deus é tão maravilhoso. Diga comigo: Deus é maravilhoso. Mais alto e com mais convicção: Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque quando ele faz a promessa, quando ele libera a unção, quando ele sabe que você está no processo, mas o propósito dele está perto para acontecer, ele intervém para te colocar, recolocar, reconduzir, te enveredar naquilo que ele quer que você caminhe, que você trilhe. Está todos, olha o capítulo 29, está todo o exército dos filisteus. Irmão, e quem tem o que Deus dá, quem tem o que Deus entregou, quem tem a unção, quem é escolhido por Deus, é conhecido dos dois lados. Diga comigo: é conhecido dos dois lados. É conhecido nos céus. Dá um glória a Deus por isso. Mas é conhecido no inferno também. Dá um glória a Deus aí por isso. Os céus olham e dizem: o eterno escolheu, é escolhido de Deus. O inferno olha e diz: a gente não pode fazer nada, tem a marca da escolha de Deus. Se eu fosse você, eu estava adorando. Se eu fosse você, eu estava glorificando. Se eu fosse você, eu estava exaltando. Davi está chegando com Aques. Os príncipes dos filisteus estavam lá, olha o verso 2, com centena e com milhares. Um exército de milhares de soldados. Eles reconheceram Davi. Quando Davi está chegando lá, fazendo cara de filisteu, andando que nem filisteu, tentando falar que nem filisteu, eles olham: mas peraí, ô Aques, peraí, quem é esse elemento que está com você aí? Quem é esse camarada? Quem é esse hebreu? Porventura não é aquele que Israel canta: Saul matou milhares e Davi 10.000 milhares? É esse aí, Aques. Aí Aques tenta convencer os seus pares,
Não, calma, gente, deixa eu explicar. Não, você não tem que explicar nada. Tira esse homem daqui. Esse homem é inimigo. Não, deixa eu explicar, ele é meu servo agora. Já tem algum tempo, tem 1 ano e 4 meses que ele me serve. Ele nunca se revoltou, ele é fiel a mim. E aí os príncipes dos filisteus, olha Deus trabalhando, diga comigo, olha Deus trabalhando. Os príncipes disseram, ele não, pode mandar ele embora daqui. Torna ele para o lugar da onde saiu. Ele não vai entrar na batalha. Deus deu livramento para Davi. Deus começa a trabalhar. Fique de pé no teu lugar em nome de Jesus. Quando Davi volta com seus homens, os amalequitas tinham saqueado Ziklag, capítulo 30. Levou tudo. Levou tudo. Levou as mulheres. Levou os bens. Levou tudo. Aí os homens de Davi se revoltou e disseram, por que a gente decidiu te acompanhar, Davi? Que escolha você foi fazer? E agora? Sabe o que aconteceu com Davi? Os soldados queriam apedrejar ele. Verso 6, capítulo 30, verso 6. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejar ele. A alma dele estava em grande amargura. Cada um por causa dos seus filhos e filhas que foram tomados reféns, levados cativo pelos amalequitas. Mas sabe quem tem a unção? Quem carrega a unção, sabe o que acontece? Olha lá o final do versículo. Olha o que acontece. Eu creio que essa palavra é para a tua vida nesta noite. Talvez a frustração te abateu. Talvez você quer tomar a decisão, seguir o teu coração. No entanto, Deus está liberando essa palavra para dizer a você nessa noite. Para dizer que você é conhecido nos céus e no inferno. Para dizer que o que Ele colocou sobre você, Ele não retira e ninguém tem o poder de retirar. Para dizer a você aonde você vai chegar, já está determinado que você vai chegar. A cadeira que você vai sentar, ninguém poderá sentar em teu lugar. Deus determinou, é lá o teu lugar. Levante a tua mão e glorifique a Deus. Estou falando de alguém que lutou e disse, não deu, não dá, não vai, não, chega. E tomou uma decisão pelo coração, mas as coisas não ficam bem. Fica pior. Porque as batalhas se dão agora todos os dias. Mas aí Deus trabalha, gente. Versículo 6 do capítulo 30, o final. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Não, levante a tua mão, porque tem força de Deus para a tua vida aqui hoje. Levanta a tua mão, porque tem força de Deus para você. Pode glorificar, porque a força vem do alto. Eu sinto Deus nessa casa. Ele está aqui, igreja. Agora Davi, Deus criou uma situação para mostrar para Davi que era o fim.
que era o fim daquela peleja, que a página ia virar, e que ele ia viver o cumprimento. Deus instiga os amalequitas para vir em Ziklag, saquear tudo, levar tudo que pertencia aos soldados, filhos, filhas, esposas, bens. E aí Davi se fortalece no Senhor e vai atrás dos amalequitas. E ele consegue vencê-los. E tudo que eles tinham levado é recuperado. Tudo. Seguiu Davi 400 homens com ele. E ele derrotou os amalequitas. Enquanto isso, na batalha dos filisteus contra Israel, Deus estava trabalhando. Fala para quem está ao teu lado: Deus está trabalhando numa guerra que Ele tirou você dela. Naquela batalha contra os filisteus, era a última de Saul. Era a última guerra dele como rei. Sabe o que acontece com Saul naquela guerra? Ele morre. Os filisteus prevalecem contra Israel. Jonatas é morto. E Saul, no ardor da batalha, ferido nas últimas, ele pede para o seu escudeiro: me mata, para que esses incircuncisos não tirem a minha vida. E saiu dizendo que me matou. Por favor, me mata. O escudeiro diz: jamais, meu senhor, eu intentarei contra a tua vida. E Saul pega a sua espada, posiciona ela e se joga em cima dela e morre. Diga comigo: foi a última batalha. Mais uma vez, foi a última batalha. No último minuto, no último momento, chega a informação para Davi: Davi, acabou. O quê? Qual é a notícia? Acabou. Davi, chegou o teu momento. Chegou a tua hora. Deus matou o teu inimigo. Davi, agora você é rei. Os homens de Davi tira o capacete da cabeça, põe no peito, dobra o joelho diante de Davi. Salve o rei. Salve o rei. Davi é nosso rei. Davi é o nosso rei. Davi é o nosso rei. Davi vai para a sua terra para Judá. E lá em Judá, ele é eleito a rei, ungido rei de Judá. Mas Deus não faz nada pela metade. Será que você pode dizer isso para alguém? Deus não faz nada pela metade. O projeto de Deus era integral. Não era só metade, era todo o reino, era todo Israel. Ele não durou muito tempo como rei de Judá, foi pouco tempo. Logo lá vem a notícia: Davi, os anciões de Israel decidiram que você deve ser rei sobre todo Israel.
nome de Jesus. É o último momento. Eu sei que a frustração te pegou, a angústia, mas o Eterno está dizendo a você nessa noite: permaneça nele, na vontade dele, porque o que ele determinou já está escrito, e ele vai fazer acontecer. Você pode adorá-lo por isso. Você pode levantar a tua mão e glorificar a ele por isso.